Salve, gente boa do meu Brasil! Tô de volta para destacar as notícias mais importantes do dia naquilo que já se transformou no Jornal do Explicador. Sim, porque eu vou te contar o desespero, as táticas mais absurdas que os Bolsonaro estão adotando para tentar se livrar da cadeia. A ideia é anular a delação do Mauro Cid, como se isso fosse adiantar. E estão fazendo de tudo, o Bolsonaro e outros investigados, tipo o Braga Neto. Tá todo mundo querendo dar um jeito de anular a delação devastadora do Mauro Cid. As desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. Por exemplo, Michele falou que o Mauro Cid tem problemas mentais. Vê se tem cabimento. Também vou te contar que tem um membro da família Bolsonaro que está pertinho da papuda. Ele deve ser o primeiro integrante da família a ir para a cadeia por causa do golpe de Estado. Vou te contar de quem se trata e não é prisão especial não, no caso dele é papuda mesmo, tá? Fica aí que eu te conto de quem que eu estou falando. E a gente está falando de Bolsonaro, ele também declarou que não está nem aí para o risco de ser preso, né? Já vi essa história antes, mas você vai ver, ele falou num evento do partido dele e disse que, caguei para prisão. Essas foram as palavras do Bolsonaro, como se fosse verdade, como se ele não tivesse medo, né? Vou te contar sobre isso também e, teve gente que andou dizendo que o Xandão tinha sido expulso do Twitter, que o Elon Musk tinha deletado a conta dele, chegaram a falar assim, não, censuraram o censurador e tal. Não, descobrimos que não é bem isso que aconteceu. Foi um pouco diferente, vou te contar por que o Xandão não está mais no Twitter. E mais, hein, ele foi para cima do Elon Musk. De novo, mais uma vez aplicou outra multa em cima da empresa dele. E também deu uma ordem pesada em cima daquela outra empresa, o Rumble, que está processando o Xandão lá nos Estados Unidos. Ele dobrou a aposta, foi para cima da galera, tá? Outra coisa que eu tenho que destacar também é o seguinte, teve mais um evento lá daquela turma de extrema-direita nos Estados Unidos, aquele evento que eles sempre organizam, e tava lá o novo guru do bolsonarismo, porque o antigo parou de fumar, né, que é o Olavo de Carvalho, mas o guru original, que é o Steve Bannon, estava lá, e estava lá para variar fazendo o gesto nazi. De novo, mais uma vez, nem foi a primeira vez. E pegou tão mal que até a extrema-direita da França, veja bem, a extrema-direita da França, resolveu manter distância do Steve Bannon. Falou, não, aí é demais até para nós, né? Gesto nazi também não dá. E também vou te contar que o Lula já está decidido a trocar a ministra da Saúde. A Anísia vai cair. E quem assume no lugar dela? Tem pelo menos 2 candidatos até o momento. Vou te contar quem são esses 2 candidatos e qual é o favorito para assumir o lugar dela no Ministério da Saúde. Vem comigo que eu te conto tudo, que eu sou Ricardo Mello, explicador geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço para dar aquela dedada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro e você não fica sem nenhum aviso de conteúdo. O link do grupo de WhatsApp está aqui na descrição. E peço também, se você puder e quiser, para participar do financiamento coletivo, que é ele que mantém esse trabalho no ar diariamente e de graça para você. Só paga quem quiser, quem puder, quem achar que vale a pena e quanto achar que deve. E se não puder, não tem nenhum problema. Deixa um like, um comentário, uma inscrição, deixa um engajamento que tá pago. Mas vamos nessa? Vamos nessa. Inclusive, queria te lembrar, pessoal que achou que eu não ia cumprir a promessa de apresentar o programa de terno e gravata por conta da denúncia do Bolsonaro. Tá aí, promessa feita, promessa cumprida. Inclusive, muita gente pingou no Pix para me ajudar a pagar o aluguel desse terno e deu certo, viu? Tá pago já com o dinheiro que vocês mandaram, muito obrigado. E teve uma galera também que ficou falando, aposto que você tá igual ao Jornal Nacional, tá de terno por cima, bermuda de cueca por baixo. Então, só que a galera não ficou até o final do vídeo, né? Pouca gente fica depois que eu dou tchau, né? Pouca gente fica, e aí perde umas coisas, né? Então, aí eu vim aqui para mostrar para vocês o grande segredo do jornal e dos jornalistas, que é esse aqui, olha lá, a imagem. Depois que terminou, eu tirei o microfone e tal, e
foi embora, né? E aí quem ficou, pouca gente ficou, quem ficou percebeu, ah lá, realmente eu estava exatamente seguindo a tradição de não usar calça, porque, poxa vida, eu trabalho aqui no meu escritório, né, gente? O importante é daqui para cima, o importante era cumprir a promessa, e já vou deixar uma outra promessa no gatilho aqui, tá? Seguinte, no dia que Bolsonaro for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, eu vou apresentar de smoking, tá? Que mané terno, terno já era, terno já cumpri, agora é smoking, tá? De gala, para poder anunciar para você a condenação do Jair Bolsonaro. E no dia da prisão, aí a gente bola alguma outra coisa, você vai me ajudar, inclusive, sugerindo aí o que fazer quando o Bolsonaro for preso. Mas quando o Bolsonaro for condenado, estarei aqui, chique, fino, de smoking, para apresentar esse programa para você. Mas vamos nessa, que tem notícia pra caramba que eu sei que você quer saber e eu vou te contar. Seguinte, ó, Moraes diz que desativou a própria conta no X, que é o Twitter, né? Tinha um pessoal achando que o Elon Musk tinha derrubado a conta do Xandão. Ah, censuraram o ditador de toga e não sei o que e tal. E não, ele anunciou por meio da assessoria de imprensa que ele mesmo deu um jeito de sair fora. Ele já não usava há mais de um ano, ele não publicava nada. E olha que a conta dele é uma dessas contas raras que o cara consegue só com o primeiro nome, era @Alexandre. E aí ele abriu mão, né? Porque está nessas disputas todas, falou, o que eu vou ficar fazendo lá na rede social desse cara que fica enchendo meu saco aqui, criando confusão comigo e eu dando decisão em cima. Então saiu, fechou a conta. Depois de 30 dias, se ele não retomar a conta, esse @Alexandre ele perde, ela vai ficar disponível para uma outra pessoa pegar. E ó que tinha muitos seguidores, hein? Mas ele resolveu realmente sair fora e manter, inclusive, a isenção para continuar decidindo as coisas contra o Twitter, se for o caso. Inclusive, tem sido o caso, né? Alexandre de Moraes dobra a aposta contra Trump e Elon Musk. O que ele fez? Ele continua tomando as decisões que ele tem que tomar, ignorando essas ameaças mais recentes, processo lá nos Estados Unidos. O que ele fez no caso do Twitter? Tem um processo no Twitter contra o Alan dos Santos, um processo da jornalista Juliana Dalpiva, que fez um livro chamado O Negócio do Jair, que é um livro que fala sobre a rachadinha. E aí o Alan dos Santos divulgou nas redes sociais dele, que já estavam bloqueadas, portanto ele nem devia ter tido acesso, divulgou falsas mensagens, uns prints falsos, que davam a ideia de que o Xandão e de que a Juliana Dalpiva estavam agindo mesmo assim de propósito para ferrar o Jair Bolsonaro. Aí ele entrou com processo na justiça, porque os prints são falsos, né? E aí a justiça determinou que o Twitter tirasse essas postagens e fornecesse os dados cadastrais do Alan dos Santos para saber de onde que ele estava se conectando, como, por quê e tal. O Twitter, dessa vez, se recusou a fornecer as informações, simplesmente desobedeceu a ordem judicial. E aí, nessa decisão do Xandão, ele estabeleceu lá uma multa diária por descumprimento. E aí mandou somar quanto tempo já que o Twitter estava descumprindo a determinação para fazer a aplicação da multa. Deu 8.100.000 reais de multa, mais uma multa que o Xandão aplicou no Twitter. E aí o seguinte, deu um prazo para o Twitter pagar. Se não pagar, ele manda bloquear a conta bancária do Twitter para retirar o dinheiro das multas por conta do descumprimento. Ah, mas e se não tiver dinheiro nenhum na conta do Twitter? Então é difícil não ter, é uma empresa que opera naturalmente no Brasil e tal, mas imaginando-se que não tenha, justamente de propósito, assim, tirar o dinheiro já esperando esse bloqueio, tem sempre aquela alternativa que ele já usou, inclusive, que é a alternativa de bloquear as contas, o dinheiro das contas da Starlink, que é a outra empresa do Elon Musk, a empresa de internet por satélite. Então sempre tem essa possibilidade, né? E aí, se o Twitter continuar descumprindo, como ele tem um representante legal no Brasil, esse representante legal pode sofrer as sanções por meio da justiça brasileira, né? Então pode ter uma multa em cima do gestor do Twitter no Brasil, pode ter até um mandado de prisão e num eventual, sei lá, no extremo, pode até ter um novo bloqueio
do Twitter no Brasil. Não duvide, porque aparentemente é isso que o Elon Musk está cavando, justamente para tentar colocar o Trump no meio da briga. Então, assim, não duvide se nos próximos tempos o Twitter novamente seja bloqueado pelo Alexandre de Moraes. E não só o Twitter, tá? Uma empresa americana, o Rumble, essa empresa é uma plataforma de vídeos igual essa aqui, igual o YouTube. Só que a diferença é que é uma plataforma da extrema-direita, só tem extremista, gente que maluco falando bobagem lá. Essa plataforma, ela saiu do Brasil em 2021, se não me engano, porque não queria atender às determinações do Alexandre de Moraes. Então ela preferiu sair do Brasil. Aí depois ela voltou para o Brasil. Só que ela não tem representante legal no Brasil, exatamente a mesma situação que estava o Twitter quando foi bloqueado. Não tinha um representante para responder às demandas da justiça. Então o que o Xandão fez? O Xandão emitiu também lá uma ordem dizendo, olha, vocês têm 48 horas para apresentar o nome do representante legal do Brasil. E essas 48 horas vence nessa sexta-feira. Então, se o Rumble não apresentar quem é o representante legal no Brasil, o que vai acontecer? Bloqueio mais uma vez. Dessa vez, da primeira vez a empresa saiu por conta própria, dessa vez pode sair por ordem do Alexandre de Moraes, que vai mandar bloquear a plataforma. Por quê? Porque nenhuma empresa, de nenhum segmento, nem o cara que vende banana, nem uma rede social, tem direito a operar no Brasil sem ter um representante legal, sem ter uma pessoa, um cidadão que tenha a responsabilidade de responder à justiça, responder administrativamente, por exemplo, a prefeitura que dá o alvará. Alguém tem que ser o responsável por aquela empresa dentro do país. E vale para qualquer empresa. O Rumble não é especial, não é mais bonitão que os outros, e aí vai ficar operando aqui sem ter um representante legal. Isso não vai acontecer. Então, ao que tudo indica, essa plataforma que quase ninguém tem, quase ninguém vê aqui no Brasil, porque ela é muito incipiente, é bem possível que o pouco que tenha desapareça novamente. Por quê? Porque o dono dessa rede social já começou a instigar briga com o Xandão, foi para o Twitter dizendo que não vai obedecer às ordens dele, que eles vão se ver no tribunal. Por quê? Porque essa empresa está processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, alegando censura, né? Com base na lei americana de liberdade de expressão, eles estão processando o Xandão por uma decisão que ele tomou no Brasil e que é baseada no território nacional e na lei brasileira. Então, assim, aqui dentro vale a nossa lei, não vale a lei americana. A empresa ela pode ter sede, matriz lá nos Estados Unidos, mas aqui, para operar aqui, ela opera dentro das leis brasileiras. E aí o que eles estão tentando, na verdade, criar uma forma de a lei americana valer mais do que a lei brasileira dentro do Brasil. Você sabe quando que isso vai acontecer? É nunca. Pode esperar deitado também. Não vai acontecer. E o Xandão tá indo para cima, não tá com medo não, né? Tá indo para cima e tá garantindo que vai continuar comprando essa briga com todo mundo que for necessário. Se continuar não obedecendo às ordens judiciais, ele vai continuar tirando do ar, vai continuar bloqueando, fazendo o que for necessário. Então, assim, nem adianta eles acharem que vão comprar essa briga, mas eles estão comprando essa briga com um objetivo muito claro, trazer o Trump para dentro da briga. Então, assim, contraria as big techs americanas, que são todas aliadas do Donald Trump, e o Trump vai para cima dos países que estão contrariando essas empresas. Essa é a lógica deles, é isso que eles estão tentando. Quero ver se vai dar certo. Acho muito difícil, porque nós já demonstramos que a democracia brasileira é bem diferente, é muito mais forte, muito mais estabelecida, e as leis aqui funcionam. Lá nos Estados Unidos, o cara aprontou, fez o que quis, o que não quis, tentou dar golpe, cometeu um monte de crime, foi condenado e tudo, mas lá não tem lei da ficha limpa, por exemplo. Trump conseguiu voltar. Aqui a coisa funciona um pouco diferente. Aqui a gente está muito mais protegido contra esses arroubos autoritários dos políticos do que os americanos. Então, a maior democracia do mundo, o Katsu, a maior democracia do mundo é a brasileira, e está sendo demonstrado isso. Mas vamos mudar de assunto, que é o seguinte, teve um evento conservador lá nos Estados Unidos, aquele tal de CEPAC, é Conferência não sei o que conservadora. Todo ano tem 1, 2, 3, e aí eles se reúnem em algum país. O Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, está em todos, né?
E mais uma vez ele participou desse evento. E aí o que teve lá de problema? Teve lá que o Steve Bannon, o novo velho guru da extrema-direita, no caso da brasileira principalmente, porque antes o guru era o Olavão, né? O Olavão parou de fumar já tem um tempo, não está mais influenciando ninguém, então eles voltaram de novo a ouvir o Steve Bannon. O Steve Bannon estava lá, falou da denúncia do Bolsonaro e tal, e fez o quê? Fez um gesto nazi, mais uma vez. Espantou até mesmo outros extremistas de direita. Você tem uma ideia do nível de gravidade da coisa. Olha só essa notícia aqui. Extrema-direita francesa abandona evento depois de gesto nazista de Bannon. A extrema-direita foi embora do evento e falou, não, isso aí para nós já é demais também. Nazi, aí não. E aí, o extremista francês, que disputou as eleições, inclusive para primeiro-ministro, não conseguiu se eleger, mas enfim, teve uma votação expressiva até, mas para a extrema-direita francesa, os caras lá dos Estados Unidos estão indo longe demais. Por aí você tem uma ideia, nem eles estão se aguentando. E ó, nem foi a primeira vez, tá? Tá aqui, ó. Steve Bannon repete Musk e faz saudação nazista em evento com Eduardo Bolsonaro. Tá aqui a imagem do cara fazendo a saudação romana, que se chama, é o verdadeiro nome dessa saudação, que era uma saudação lá do bigodinho da Alemanha, né, e que fazia para os seus compatriotas também nazis como ele. E aí agora, né, teve o Elon Musk que fez isso na posse do Trump, mas o Steve Bannon já tinha feito isso antes, tá? Não foi a primeira vez não, recentemente, mês passado inclusive, olha só, ele estava num outro evento, antes ainda, no dia da posse do Trump, ele participou de um evento fechado dos conservadores lá dos Estados Unidos, e olha lá, a fotografia, né? E adivinha quem estava do lado dele nas duas ocasiões? Dudu Bananinha. Dudu Bananinha frequenta eventos de gente que faz gesto nazi e ele tá tudo bem com isso, né? Por aí você vê de quem a gente está falando. Se você concorda com isso, você também é parte do problema, você não é parte da solução. Enfim, mas olha isso. Agora vamos ver o que vai acontecer, por quê? Porque o Bananinha fica frequentando esses lugares, daqui a pouco é ele que vai estar levantando o bracinho e aí sim ele pode responder aqui no Brasil, porque no Brasil é proibido, né? Mesmo que ele cometa esse ato em outro país, ele é deputado federal, se ele fizer também, isso eu não duvide, viu? Mas se ele fizer também, ele pode dançar. Ó, assunto importante, vai ter mudança no Ministério da Saúde, o Lula está decidido a demitir a Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde desde o início do governo, fazer uma mudança aí. Por quê? Porque tem uma galera do Centrão que apoia o governo e não gosta da Nízia. E por que não gosta da Nízia? Porque emendas parlamentares. Praticamente metade das emendas parlamentares são da área da saúde, né? E aí tem muito deputado que manda emenda e essa emenda não é liberada e tá todo mundo meio pé da vida com ela. Já não é de hoje que estão pedindo a cabeça dela. E agora vai ter reforma ministerial, passou a eleição, passou o posto do Trump, passou a eleição da presidência da Câmara e do Senado. E aí agora chegou a hora do Lula fazer as mudanças aí, a reforma ministerial, para acomodar os aliados novos no governo. E aí a Nízia deve dançar, né? Já está definido praticamente, segundo essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Lula decide substituir Nízia e Padilha é o favorito para a saúde. Mais ou menos, é o favorito, mas ele não é o único concorrente não, tá? Vou te contar isso também, porque é o seguinte, ó. Lula estuda nomear Alckmin ministro da Saúde. Você sabe que o Alckmin é médico sanitarista. E aí o Lula está cogitando a hipótese de colocar o vice-presidente no Ministério da Saúde, tirar ele do Ministério da Indústria e Comércio e colocar na Saúde. Se isso acontecer, qual que seria a mudança aí? Quem iria para o lugar do Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio? O que estão dizendo aí, a boca pequena lá em Brasília, é que o Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, que é senador por Minas Gerais, poderia virar ministro da Indústria e Comércio no lugar do Alckmin, enquanto o Alckmin vai para o Ministério da Saúde. Então essa é uma das possibilidades que está sendo estudada pelo Lula. Mas tem outra, que é justamente o Padilha. Porque Padilha é favorito do Centrão para o Ministério da Saúde. Isso é o que pega a favor do Padilha. O Centrão
a parte do Centrão, que é aliada do Lula, claro, defende que o Padilha vire ministro da Saúde. Por quê? Porque se eles têm um problema com a Anísia por causa das emendas parlamentares, eles acham que não vão ter esse problema com o Padilha, porque o Padilha é deputado federal licenciado, sabe da importância das emendas para o deputado, já tem uma noção de como isso funciona. Então o que eles imaginam é que com o Padilha no ministério vai ser mais fácil fazer a liberação das emendas para os deputados. Então o Centrão, que apoia o Lula, está defendendo que o Padilha seja o ministro da Saúde. Vamos lembrar que o Padilha já foi ministro da Saúde no governo Dilma e foi o cara que criou Mais Médicos. O Padilha é o pai do programa Mais Médicos, aquele programa que importava médicos de outros países, muitos deles cubanos, e mandavam esses médicos para regiões remotas do Brasil, onde os médicos brasileiros não queriam ir. Então, ao invés de deixar sem atendimento, porque os brasileiros não queriam morar longe, não queriam morar em localidades distantes, vinham estrangeiros e iam para essas localidades, né? E isso revolucionou o atendimento médico nas periferias do Brasil. E aí depois teve uma sabotagem do programa no governo Bolsonaro, foi eliminado e agora está voltando mais médicos, tem médico brasileiro e também tem médico estrangeiro chegando. Mas quem criou o Mais Médicos, que é uma das marcas dos governos do PT, foi justamente o Alexandre Padilha. Detalhe, o Padilha foi quem indicou a Anísia para o cargo de ministra da Saúde, quando ele já estava indicado para o Ministério das Relações Institucionais. E aí, e se o Padilha que sair realmente for para o Ministério da Saúde, quem vai para o lugar dele? Estão falando também em não colocar um outro petista no lugar do Alexandre Padilha no Ministério das Relações Institucionais. Qual é esse? Por que esse ministério faz? É um ministério que se relaciona com o Congresso Nacional, que relaciona com o Senado, se relaciona com o Supremo Tribunal Federal. É o elo entre o governo e as outras instituições, por isso, relações institucionais. E aí, um deputado do MDB, do Centrão, também do Centrão que apoia o Lula, pode vir a ser nomeado ministro das Relações Institucionais para tentar melhorar aí esse relacionamento do Lula com o Congresso, que não é fácil, principalmente porque se trata de um Congresso majoritariamente conservador. Então também seria um jeito de melhorar a articulação política, já que você lembra, né? O Lira não gostava do Padilha, não conversava com o Padilha, e o Lira ainda é muito influente. Mesmo não sendo mais o presidente da Câmara, ele continua sendo um deputado bastante influente, principalmente no que diz respeito às emendas parlamentares. Então, é uma maneira que o Lula está vendo também de melhorar a relação política do governo, além de solucionar esse problema que ele tem no Ministério da Saúde, que é uma pena tirar a Anísia de lá, porque é um quadro técnico, uma pessoa que entende muito de saúde pública e honesta, né? Só que na política a gente sabe que isso não basta. Ter um traquejo, uma articulação política também é fundamental para conseguir nadar nesse rio cheio de jacarés que é a política brasileira. E a Anísia talvez não tenha esse traquejo, e por isso o governo está pensando em substituí-la. E aí o Padilha ou o Alckmin ficaria com a vaga. Quem você defende para o Ministério da Saúde, hein? Um dos dois? Deixa aqui no comentário. Você tem um terceiro nome que você acha que seria melhor como ministro da Saúde? Deixa nos comentários também que eu quero saber a sua opinião. E ó, mudando de assunto mais uma vez, vamos falar o seguinte: Bolsonaro e companhia estão loucos para sair, para escapar da cadeia, da cana dura, da cana braba. E como é que eles vão escapar da cana dura, cana brava? Então, tá difícil. Tá difícil, mas tem que tentar, né? É para isso que eles pagam milhões de reais para os advogados caríssimos que eles têm. E aí, assim, a estratégia do momento é desqualificar a delação do Mauro Cid, como se a denúncia tivesse baseada só na delação do Mauro Cid, o que é longe de ser verdade, né? Na verdade, a denúncia do Paulo Gonet, o relatório da Polícia Federal, ele é baseado em uma montanha de provas, materiais, documentos, conversas, áudios, mensagens de texto, rastreamento de celular, minuta de golpe, tudo. Além dos depoimentos. Tem a confirmação dos comandantes do Exército da Aeronáutica de que eles realmente estavam tentando dar um golpe. Tem a própria delação do Mauro Cid, mas a delação do Mauro Cid é só uma das coisas que baseiam a denúncia. Inclusive, a delação do Mauro Cid é meio que
o que monta o quebra-cabeça, porque as peças estavam todas lá já, à medida em que ele foi delatando aos poucos, né? Ele foi abrindo o bico aos pouquinhos, no começo ele escondia umas coisas, depois foi falando mais, depois quando ele viu que ele podia voltar para a cadeia, ele resolveu falar tudo. E isso só veio confirmar aquilo que as provas que a Polícia Federal conseguiu já dizia. Então, está longe de ser o único problema a delação. Mas, como eles resolveram adotar essa estratégia pública de atacar a delação premiada, então eles estão fazendo todo o esforço possível e imaginável para tentar anular essa delação. E aí, tudo quanto é desculpa que você puder imaginar, eles estão usando. Por exemplo, Michele Bolsonaro. Michele que diz, Mauro Cid tem distúrbios mentais, diz Michele sobre delação, né? Então, desqualificar o denunciante, porque você vê o vídeo, o cara tá tranquilo, não tem ameaça, não tem intimidação, não tem nada. Ele tá muito sossegado contando todas as histórias do clã Bolsonaro, né? E aí, cada hora vem uma desculpa mais esfarrapada que a outra. A Michele soltou essa, o Cid tem distúrbios mentais. Então é tudo mentira do Mauro Cid, é tudo mentira do Freire Gomes, é tudo mentira do Batista Júnior, é tudo mentira dessa galera que entregou tudo. Verdade está sempre com eles, né? E aí, defesa de Bolsonaro trabalha para tentar anular a delação premiada de Mauro Cid. O que o advogado está dizendo? Que tem muitas fragilidades, que ele mudou muito de opinião, no começo ele dizia uma coisa, depois passou a dizer outra. Diz também que ele foi intimidado com aquela história do Xandão, falar para ele, ó, presta atenção, última chance que a gente está te dando para você contar a verdade. A gente já tem provas de que você está mentindo, então estou te dando uma última chance. Essa conversa está sendo apontada pelos bolsonaristas como uma intimidação, como uma tortura psicológica. Olha o tamanho da forçação de barra. Mas é isso, eles não têm muito para onde correr, né? Eles vão se agarrar em qualquer coisa que passar. É tronco, tá boiando, vou me agarrar. Pode ser um jacaré, mas o que eu posso fazer? Eu estou me afogando, né? É mais ou menos o que está acontecendo com a defesa do Bolsonaro. Eles vão agarrar o que passar como argumento para poder se livrar da delação do Cid. Vai adiantar? Não. Primeiro, eles vão pedir para o próprio Xandão a anulação da decisão. Então o Xandão é que vai decidir. Então já começa por aí. Obviamente ele vai decidir, vai manter a delação. É só uma questão de esperar para ter essa certeza. Espera que você vai ver. E aí uma outra coisa que eles querem muito também é tirar da mão do Xandão o processo. Tirar da mão dele a possibilidade dele julgar isso na primeira turma, que a primeira turma é a turma, assim, que deve ser unânime em condenar o Bolsonaro, né? E aí, olha só, a brecha em que a defesa de Bolsonaro aposta para escapar da turma de Alexandre de Moraes, que é a primeira turma. O que acontece? Como é que funciona isso? Seguinte, eles querem que o plenário inteiro do Supremo Tribunal Federal vote no julgamento, participe do julgamento do Jair Bolsonaro. O que eles alegam? Que é um assunto muito importante, envolve um ex-presidente, envolve golpe de Estado, então tem que ser todo mundo que tem que julgar. Ok. Qual que é o problema aí? O problema é o seguinte, desde dezembro de 2023, as turmas foram reativadas no Supremo Tribunal Federal. O que é isso? O Supremo tem 11 ministros, o presidente e mais 10. E aí o que foi feito no passado? Já tem bastante tempo isso. Anos. Os 10 foram divididos em duas turmas, então é meio que você duplica o tamanho do Supremo Tribunal Federal. Você consegue julgar 2 processos, cada um numa turma. E que tipo de processos? Processos criminais comuns. Então, assim, se o processo é um questionamento da Constituição brasileira, ou seja, se o Supremo Tribunal Federal tem que decidir se determinado assunto é constitucional ou não, nesse caso, não tem julgamento na turma. O julgamento é feito no pleno, ou seja, os 11 ministros têm que julgar. Mas quando são processos criminais, aí vai para a turma. E aí os 5 juízes julgam, decidiu, está decidido, acabou. É como se o Supremo inteiro tivesse decidido. Isso foi criado para facilitar o andamento dos processos, tem muito processo para ser julgado, e para aumentar a capacidade de julgamento, então eles dividiram o Supremo em 2 turmas para poder conseguir julgar mais processos.
E aí, este processo vai para a turma, por quê? Porque ele é criminal, né? Tem crime de golpe de Estado, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano ao patrimônio qualificado, dano ao patrimônio tombado. São crimes comuns do Código Penal brasileiro que vão ser julgados. Então, pela regra, pelo regimento do Supremo Tribunal Federal, ele é julgado pela turma. Se o relator quiser, ele até pode mandar esse julgamento para o plenário total. E o relator é o Xandão, e o Xandão não está querendo. Não está querendo justamente, entendo eu, evitar que o Bolsonaro consiga atrasar esse julgamento, fazer ele entrar 2026 adentro, para de repente a sentença sair ali na boca da eleição e com isso eles conseguiriam usar o julgamento politicamente para alegar que o Bolsonaro está sendo perseguido. O STF quer julgar logo, antes de 2026, para não contaminar as eleições. E o Bolsonaro, por outro lado, quer arrastar, quer atrasar o máximo possível. E essa coisa de tirar da turma e jogar para o plenário é uma das tentativas de atrasarem o processo e fazer esse processo ir para 2026. Acontece que alguns ministros do Supremo andaram dizendo para jornalistas que realmente acham que deveria julgar no plenário, com todo mundo e tal. Mas uma minoria, a maioria dos ministros já se manifestou também, a matéria da Mônica Bergamo, dizendo que não, melhor deixar mesmo desse jeito, deixar na turma, até porque essa galera é violenta, né? E elas ficam ameaçando os julgadores. A gente não se desgasta, deixa lá a primeira turma votar isso aí. Moraes reúne apoio para julgar Bolsonaro em turma e preservar ministros de desgaste. Então deve ser mantido mesmo o julgamento na primeira turma. A expectativa é de que a votação seja de 5-0 pela condenação do Bolsonaro. E aí ele ainda vai ter alguns recursos, embargos de declaração, embargos infringentes, umas coisinhas, tudo no próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele já está sendo julgado na última instância da justiça, então não tem muito para onde correr. É por isso que, após condenado, não deve demorar muito para ele ser preso. Por quê? Porque restam poucos recursos, né? Então deve sim ser julgado na turma e não vai ter muita solução. A última esperança de Bolsonaro para arrastar o julgamento no STF até 2026, que é isso que a gente está falando agora. Qual que é essa esperança? Ele já não tem mais muita esperança de que o processo não seja julgado na turma, e sim no plenário. E eles não têm muita esperança que isso vá acontecer. Então, se for julgado na turma, de que maneira esse processo poderia atrasar? Então, com algum ministro pedindo vistas. O que é vistas? É mais prazo para analisar o processo. Então, o julgamento começa e os ministros vão dando seus votos. Se algum ministro falar, olha, eu preciso de mais tempo para analisar esse processo, ele pede vistas, o processo é paralisado, o julgamento é paralisado, e esse ministro tem 3 meses, 90 dias para estudar o processo, e depois de 90 dias ele está liberado para continuar o julgamento. Então, se um desses 5 ministros pedirem um prazo a mais para analisar o processo, só aí, se um só fizer isso, já atrasou em 3 meses, tá? Se 2 fizerem, 6 meses e assim sucessivamente. Esse é um outro motivo pelo qual o Bolsonaro está doido para jogar o processo para o plenário inteiro. Por quê? Na turma, na primeira turma onde ele vai ser julgado, não está nem o André Mendonça, nem o Cássio Nunes, que são os 2 terrivelmente bolsonaristas do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão nessa turma. Por isso, inclusive, que se espera uma votação de 5-0. Se conseguir jogar esse julgamento para o plenário, tem 2 ministros com grande chance de pedir vistas, de pedir o adiamento do julgamento para analisar mais o processo. São 2, então só aí o processo já estaria atrasado em 6 meses. Existe uma expectativa de que Bolsonaro seja julgado e condenado ainda esse ano, até setembro, outubro. Aí vem com os recursos, esses recursos devem se esgotar lá para dezembro, janeiro, mais tardar de 2026. E após esgotar esses recursos, janeiro, fevereiro, talvez até dezembro de 2025, já haja a determinação da prisão do Jair Bolsonaro.
Então, se jogar isso 6 meses para frente, a gente está falando o quê? Que o Bolsonaro vai ser preso em julho ou em agosto de 2026, já em plena campanha eleitoral. E é isso que eles querem, usar essa possível prisão para argumentar durante as eleições que estão sendo perseguidos. Que a perseguição contra a direita existe, que existe uma ditadura de toga, que tiraram o Bolsonaro da eleição, só para tentar dizer a mesma coisa que o Lula argumentou em 2018, que de fato o Lula foi retirado da eleição. Hoje a gente sabe disso. Na época a gente não sabia detalhes do processo, mas depois da Vaza Jato, a gente descobriu que ele foi propositadamente afastado da eleição de 2018. Foi preso para não disputar a eleição. O Bolsonaro quer alegar a mesma coisa, embora sejam situações completamente diferentes, ele quer alegar a mesma coisa. E para isso seria o ideal mesmo que ele só fosse preso ali, pertinho da eleição. E é por isso que ele está desesperado para mandar esse julgamento para o plenário integral do Supremo Tribunal Federal, porque aí ele conseguiria atrasar esse processo em pelo menos 6 meses, com os seus ministros bolsonaristas pedindo o adiamento do julgamento. Vai acontecer? Duvido dó. E é por isso, inclusive, que o Xandão, espertíssimo, não está com nenhuma intenção de mandar esse julgamento para o plenário, para evitar essa medida protelatória, essa medida que vai atrasar o julgamento, para não dar chance para os bolsonaristas do STF atrasarem o julgamento. Ele não quer que esse processo caia na mão deles. Porque de qualquer maneira, no plenário, na turma, ele vai ser condenado. Vai ser 9-2 para condenação, se for no plenário, vai ser 5-0 na turma, mas vai ser condenado. A diferença é o prazo, é quando isso vai acontecer, e é isso que está na estratégia política de tentar atrasar o processo. Inclusive, nessa história de tentar acabar com a delação do Mauro Cid, atrasar o processo, o próprio Braga Neto também está tentando acabar com a delação do Mauro Cid, anular, dizendo que não, que ele inventou histórias, que o Braga Neto não participou de nada, que ele só inventou essas coisas para poder se dar bem e ganhar um benefício aí na pena, né? E também alegando que teve uma coação do Xandão, quando o Xandão disse, ó, seguinte, nós já sabemos que você mentiu. Nós temos, inclusive, provas de que você mentiu. Então, estou fazendo uma audiência aqui como sua última oportunidade de dizer a verdade e não perder os benefícios da delação premiada. Senão você vai perder, seu pai perde, sua esposa perde, sua filha perde também. Aí ele abriu o bico e falou, não, eu vou falar, lembrei, tinha coisa que eu não estava lembrando. E aí resolveu contar, conforme você pode ver no vídeo que eu publiquei ontem, que tem os principais trechos da delação premiada do Mauro Cid, comentados e explicados aqui. O link está no final desse vídeo aqui, eu vou deixar, vai aparecer aqui, ó, aqui do lado, a chamadinha para o próximo vídeo, que é justamente o que tem a delação do Mauro Cid. Então agora o Braga Neto também quer, porque quer de todo jeito, anular a delação do Mauro Cid para tentar se safar. Até porque ele está preso por causa da delação do Mauro Cid. Porque o Mauro Cid falou que ele ficou tentando descobrir o que ele tinha falado na delação, tentando interferir na investigação. E o motivo da prisão preventiva do Braga Neto é a interferência na investigação. É ele tentar pressionar, tentar saber do Mauro Cid o que ele tinha contado na delação premiada. Esse é o motivo da prisão do Braga Neto. Então, se anulasse a delação, também anularia o motivo da prisão dele. O que vai acontecer? Não, não vai acontecer. Braga Neto também espera deitado, porque sentado você vai cansar. E em pé, então, nem pensar, né? Ó, seguinte, tem mais um membro da família Bolsonaro que está prestes a ir para Papuda. Vai ser o primeiro, inclusive, integrante da família, sangue dos Bolsonaro, que vai para a cadeia por conta do golpe de Estado. Alexandre de Moraes vota para tornar Léo Índio réu pelo 8 de janeiro. Quem é o Léo Índio? Léo Índio é esse cabra aqui. E quem que é esse cabra aqui? Ele é primo do Carluxo. Ele é sobrinho da mãe do Carluxo. Então, primo de primeiro grau do Carluxo, do Dudu Bananinha, do Flávio Bolsonaro, né? Não é primo do Jair Renan, porque tem outra mãe, mas é primo dos 3 filhos mais famosos
do Jair Bolsonaro. E ele estava lá no 8 de janeiro, invadiu o palácio, ele mesmo se fotografou, se filmou. Essa fotografia foi ele mesmo que tirou. Ele fez uma prova contra ele mesmo de que ele participou da depredação. Inclusive, tá vendo que ele estava com o olho vermelho, cara de choro? O que era isso? Gás lacrimogêneo. Ele estava, inclusive, reclamando no vídeo que ele gravou, dizendo que estava tendo que enfrentar o gás lacrimogêneo. Então, como eles são esse poço de inteligência, né? Eles se entregam bonito, eles produzem provas contra si mesmos. O Léo Índio foi indiciado pela Polícia Federal, foi denunciado pelo Procurador-Geral da República e agora chegou a hora em que o Supremo Tribunal Federal disse se aceita ou não a denúncia, o cara se torna ou não réu. O relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, já deu o primeiro voto, aceitando a denúncia para tornar o Léo Índio réu. Agora faltam os outros 4 votos, que a turma são 5, né, a primeira turma, mas praticamente não, todos os réus que chegaram lá, né, todos os denunciados que chegaram lá, já com a denúncia pronta, viraram réus. E é o que vai acontecer também com o Léo Índio. E aí, depois que ele vira réu, aí tem uma fase de produção de provas do próprio processo e depois ele vai ser julgado. Deve ser julgado aí daqui 2, 3, 4 meses no máximo, né? E uma vez julgado e condenado, o mandado de prisão é expedido. E como ele não tem foro privilegiado, ele não é deputado, ele não é senador, ele não é presidente, ele não é porcaria nenhuma, e quando eu digo que ele não é porcaria nenhuma, eu estou sendo literal, ele não é nada. Ele vai para Papuda, não vai para presídio especial não vai para a cela chique do Braga Neto, não vai para a cela bonitinha do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como ex-presidente, tem direito a cela especial. O Léo Índio não, o Léo Índio vai para Papuda e o Carluxo vai visitar o primo na Papuda para levar cigarro para ele. Essa que é real. Então, esse aqui deve ser o primeiro familiar direto do Bolsonaro a pegar uma cadeia braba pela tentativa de golpe de Estado. Não será o único, certamente, né? O chefe do clã tá vindo aí, mas o primeirão, o bolsonarista da família que vai inaugurar a cadeia é Léo Índio, primo do Carluxo. E ó, último assunto, também relacionado a isso, né? Bolsonaro tá valente, né? Como sempre, né? Primeiro, ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone, você deve ter visto esse meme, né? Eu só saio daqui preso, morto, ouvi na vitória e preso não serei. Saiu, o Lula é presidente e ele está respondendo o processo. Então ele tem umas bravatas, assim, né? Porque eu faço, aconteço, imbrochável, incomível, imorrível, bababá. E vamos combinar que não é nada, né? Mas, enfim, ele participou de um evento lá do PL, e aí ele deu uma declaração lá no palco para as pessoas, né? Caguei para a prisão, diz Bolsonaro, após denúncia da PGR sob trama golpista. Foi isso que ele disse, como se ele realmente não estivesse preocupado. Como se ele não tivesse ido para a Embaixada da Hungria, como se ele não tivesse fugido para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022 para esperar o pau quebrar aqui, né? Como se ele não fosse um baita de um covarde. E aqui está a fala dele, ó. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado junto com a dona Michele, aproveitando a vida, mas não poderia continuar vendo meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo vamos prender o Bolsonaro. Caguei para prisão, né? Ele mente que nem sente, né? Tá com medo. Ele não tá nem dormindo de cueca mais, tá dormindo com a roupa pronta, vestido, com a mala do lado da cama, prontinha para ir para a cadeia, porque nunca sabe a hora que a Polícia Federal vai bater na porta dele. Então já tá preparadinho para ir para a cadeia. Já discutiu inúmeras possibilidades de fuga com pessoas próximas. Tem gente que acha que ele deve fugir, né? Que deve ir para outro país, deve ir para a Argentina, pedir um asilo para o Milei, sei lá, tentar ir para os Estados Unidos, mas como sair? A Polícia Federal está na cola dele. Esse é o ponto importante. A Polícia Federal está na cola do Bolsonaro. A partir do momento que ele já deu sinais de que ele poderia fugir, principalmente naquele episódio da Embaixada da Hungria, a Polícia Federal está vigiando o Bolsonaro.
Então, assim, se ele chegar muito perto da fronteira com outro país, por exemplo, ó, vai preso por tentativa de fuga, porque aí ensejaria uma prisão preventiva, que é aquela prisão antes do julgamento, para auxiliar o processo, para garantir que a lei vai ser aplicada, para garantir que o caba não vai fugir, não vai se mandar. Então, Bolsonaro está sendo monitorado pela Polícia Federal. Ele que não tente uma fuga, porque se ele tentar, ele vai ser pego e vai mais cedo para a prisão. Aí a nossa festa vai ser antecipada, né? Se ele for preso antes do julgamento, aí eu vou ser obrigado a apresentar de smoking no dia da prisão antecipada. E aí o julgamento vou ter que bolar uma outra roupa aí junto com você. Mas o fato é que o Bolsonaro é bravateiro pra caramba e soltou essa agora para manter, tentar pelo menos manter o moral elevado da tropa dele, da tropa dos bolsonaristas, o que não vai adiantar. E o que não convence ninguém, né? Porque vamos combinar, até os próprios bolsonaristas conhecem bem e sabem bastante do nível de covardia do Jair Bolsonaro, aquele que ninguém ia pegar o telefone, aquele que não ia sair da cadeira de presidente, só Deus me tira daqui, só sai daqui morto, isso aqui. Onde está Bolsonaro hoje? Onde está Lula hoje? Então, é mais uma bravatinha, mas a gente conta porque isso é destaque na imprensa, porque a imprensa fica dando palavra para tudo quanto é bobagem que o Bolsonaro fala, né? E aí a gente tem que repercutir, por quê? Porque para você ver o nível de absurdo, o nível de teatro que eles estão interpretando, para tentar demonstrar que não estão preocupados, para tentar intimidar de alguma forma a justiça brasileira, para que a justiça brasileira não aplique a lei do Bolsonaro. Vai adiantar? Claro que não. E como diz uma amiga que eu gosto muito, você sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. É isso, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Não se esquece de deixar o like, se não deixou lá no começo, deixa agora. Deixa um comentário que eu estou doido para saber a sua opinião a respeito de qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui. Fique bem, eu volto logo, um abraço, tchau.